Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Que bom que você tá por aí. O meu efeito tá aqui. Sim, eu coloquei um efeito fofinho, eu lembrava disso. Que hoje é dia de festa. É o dia que a gente encerra a nossa jornada da alfabetização em casa, mas é o dia que a gente começa a se organizar para começar as nossas aulas do Alfabetiza em Casa. O curso para que você possa alfabetizar a sua criança em casa no intervalo de aproximadamente 3 meses. Primeiro dia, na jornada da alfabetização em casa, o que a gente fez? A gente conversou sobre a importância do processo de alfabetização na, no gostar de aprender, no estudar, né? Como que isso influencia na vida da pessoa. E vai influenciar, sim, na vida acadêmica, e não só no sentido cognitivo, né? No sentido emocional, bastante. Aí no segundo dia, nossa segunda aula, a gente conversou e tirou uma dúvida, na verdade, se é para todo mundo, se todo mundo pode alfabetizar. E ficou bem claro, né? Eu espero que sim, qualquer pessoa pode alfabetizar. A intenção é o primeiro requisito. E é claro, para você alfabetizar, para você ensinar alguém, você tem que estar disposto a aprender. Então, nós conversamos sobre isso. E falamos também um pouco aí de algumas limitações, que é um dos temas da nossa aula de hoje, da nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje, ela fala sobre a importância dos ganhos, da valorização dos ganhos e o reconhecimento das limitações. Então, existem limitações que são cognitivas e outras que são comportamentais. Então, nós conversamos rapidamente sobre alguns exemplos, como, por exemplo, gagueira, dificuldade de dicção, algumas diferenças comportamentais que podem influenciar, né? Então, uma mãe ou um pai que é muito acelerado, bem, bem enérgico e ansioso, vamos dizer assim, e uma pessoa, né, um filho, uma filha, um aprendiz que é bem desacelerado, bem tranquilo, seria aí quase, entre aspas, um oposto comportamental, né? Então, existem sim essas limitações. E essas limitações, a gente já refletiu bastante sobre isso ontem, elas não impedem o aprendizado. Então, reconhecer essas limitações, qual é a importância de reconhecê-las? É para que você não crie expectativas acima do esperado, mas que você viva o processo, para que você viva a jornada, para que você curta esse momento de aprendizagem e respeite o tempo seu, o tempo da criança. Porque quando a gente fala respeite o tempo da criança, sempre dá a impressão de que a gente está o tempo todo se adaptando a ela. Mas na conversa de ontem ficou bem claro que o aprendiz sempre ensina também ao professor. Então, tanto você influencia e tem que respeitar o tempo da criança, como a criança também é influenciada por você e vai aprendendo a respeitar o seu tempo. Por isso que é muito importante o reconhecimento verdadeiro, sincero dessas limitações. Você vai ser confrontado com elas na prática. É ali que vai acontecer. Não é para a gente ficar filosofando aqui. Eu vou apresentar para vocês um pouco hoje alguns dos métodos que eu utilizo, tá? E são influências de várias, eu bebi em várias fontes. Então, tem material com influência Waldorf, com influência montessoriana, com método fônico, tem várias influências aí, tá? O método fônico é uma questão bem prática que a gente trabalha com a criança os sons das letras, né? São os fonemas, os sons daqueles símbolos que ela vê desenhadinho ali. E que, como nós já sabemos, é uma invenção humana, então é totalmente aprendível e ensinável. Então, aquelas representações que tem ali, elas vão, e são diferentes representações, né? Nós temos vários alfabetos,
o alfabeto todo em caixa alta, o alfabeto em cursiva, o alfabeto em letra maiúscula, o alfabeto em letra minúscula. Então, esses diferentes alfabetos têm símbolos que são iguais, mas não exatamente, né? Eles são semelhantes, porque a letra A em forma maiúscula, caixa alta, ela é uma letra diferente da minúscula. E a criança tem essas duas etapas de aprendizagem. Primeiro ela começa pela caixa alta. Hoje nós começamos primeiro pela caixa alta, pela influência da digitação, pela influência dos teclados que a gente encontra nos aparelhos eletrônicos, né? Então, dependendo da idade que você tem, você foi alfabetizado lá no começo na cursiva. E hoje a gente já alfabetiza de outro modo, né? A gente já começa com a referência primeiro em caixa alta. Então, a gente começa ali com a caixa alta, depois a gente começa a explorar os outros alfabetos e ela vai ter essas diferentes representações para um único som. Então, o método fônico ele trabalha com sons. Eu vou fazer aqui o alfabeto inteiro para vocês, tá? Nos sons mesmo deles, e vocês vão ver como que depois isso vai influenciar e vai facilitar o processo da aprendizagem do alfabeto, tá? Esse passo a passo, como você vai fazer com a criança, eu explico no curso e eu ensino no curso, tá? Então vamos lá. Letra A. Vou fazer todo o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, I, J, E, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Esse é o alfabeto inteiro. E vocês sabiam que as vogais, elas são 5 letrinhas em representações, mas são 7 sons? Sim, nós temos 7 sons de vogais. A, E, I, O, U. Então, esses 7 sons, eles são também aprendidos, ensinados, e eles acontecem antes das consoantes, tá? A gente começa antes com as vogais e depois com as consoantes, tá? Então, esse é apenas um dos métodos utilizados. Como eu disse, são várias referências, são várias referências que a gente utiliza, tá? Então, foi um processo realmente de vários anos alfabetizando várias crianças, até encontrar e bebendo de várias fontes, até encontrar as aulas e os modelos que melhor encaixavam para promover esse aprendizado de uma forma contínua, tá? E de uma forma brincante. Então, esse método que eu mostrei para vocês agora, que é o método fônico, ele faz parte, né? E o modo como a gente vai trabalhar ele, é claro, faz parte do curso. Eu farei novamente o alfabeto inteiro, tá? Porque tem muita gente que não conhece o alfabeto ainda, os sons, nunca parou para fazer isso, para pensar sobre isso, tá? Então, esse é um dos modelos, é um dos modos que a gente utiliza. Uma das etapas bem importantes também, como eu falei há pouco, dos diferentes alfabetos que a gente tem, é a confecção da cartela dos alfabetos. E essa cartela dos alfabetos, ela vai contemplar esses diferentes formatos que as letras assumem, tá? Para cada som. Então, letra A, mesmo som, mas a gente tem um formato de A para letra caixa alta, maiúscula, um para letra minúscula, um para letra cursiva maiúscula e um para letra cursiva minúscula. Então, viu só? Nós temos 4, no mínimo 4, porque daí nós temos ainda várias fontes diferentes disponíveis no computador, nos livros, enfim. Mas, via de regra, são 4 tipos de grafia para cada letra. Então, como trabalhar esse alfabeto? A gente confecciona uma cartela, que a criança confecciona essa cartela e ela vai seguir. Esse é um dos processos finais já. Então, relembrando aqui, eu vou fazer todos os sons, porque mesmo que digamos que você não possa fazer o curso agora, de qualquer modo, você tem ali os sons, você pode
treinar os sons e vai perceber como isso influencia, como facilita na hora da aprendizagem. Então, vou fazer de novo todos os sons aqui. Lembrando que as vogais, que são as únicas que têm sons próprios, tá? Elas mandam no som da sílaba. Elas são 7. São 7 sons de vogais. Eu faço agora elas só em um, né? Mas elas são 7. A gente tem o E e tem o E, por exemplo. O O e o O. Então, vamos lá. De novo, o alfabeto inteiro. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Perceberam? Então, fiz de novo aqui. Os sons, eles parecem muito mesmo com o nome da letra, mas se a gente for falar A, B, C, D, E, a criança não vai aprender o som. E sim, o método fônico facilita nesse sentido, na hora dela fazer a leitura, especialmente quando a gente for falar de dígrafos, que tem uma aula só para trabalhar dígrafos, tá? A criança vai ter muito mais facilidade de aprender os dígrafos, ok? Então, esses são alguns dos recursos utilizados, tá? Então, como eu disse, a gente eu bebi um pouquinho do método fônico, do método montessoriano, do método de aprendizagem, do modo de aprendizagem montessoriano, da pedagogia Waldorf. Então, tem várias referências, todas elas casadas e combinadas, até da pedagogia mais tradicional, que a gente conhece, aquele método que muitos de nós foram alfabetizados, em que a gente aprendia um método silábico, né? Alguns momentos a gente utiliza o método silábico, como por exemplo, K, Ceci, Cocu. K, Ceci, Cocu. Eu preciso utilizar aqui o método silábico porque o método fônico não me dá suporte para entender que o C e o Si, né, com a letra C, eles terão um som de S. Então, nesse momento, eu faço o uso do silábico K, Ceci, Cocu, para que a criança memorize, principalmente lembrando de parlendas, de várias outras referências, que ela decore, que ela memorize. Ela já vai ter sido treinada antes para memorizar essas formações silábicas que têm alguma diferença. Então, K, Ceci, Cocu. Ela faz quase uma musiquinha com K, Ceci, Cocu e vai lembrar que quando for o C com E e o C com I, a gente não vai ter o som do K, ok? Que faz casa, que faz cola, né? Certo? Então, essas referências todas, elas são utilizadas durante o curso, já montadas nessa grade de uma forma construtiva, de uma forma que a gente vá fazendo aprendizado contínuo, a gente vai construindo o aprendizado da base, do fundamento, para os mais avançados. E é claro, fechamos com chave de ouro, que a literatura é o que me apresentou esse mundo, né? Eu já conversei, já expliquei várias vezes que eu comecei com a literatura infantil por conta de um dos meus filhos que diziam que apresentava dificuldade no processo de alfabetização. E foi ali que eu fui buscar referências em literatura. Na época não encontrei literatura adequada para a idade, porque eu encontrava livros que eram ditos para crianças bem novinhas. Porém, qual que era o livro? O diferencial era ter uma capa dura, era ter um material fofinho, mas não era realmente uma linguagem que facilitasse um conteúdo, a forma do livro que facilitasse em conteúdo, em linguagem, o processo dele de alfabetizagem, de incentivo pela leitura autônoma, não para que ele fosse um ouvinte de histórias, mas um leitor de histórias escritas também. Então, aí que eu comecei. Já falei um pouquinho com vocês sobre isso, daí no curso eu falo mais, tá? E vou beber muito da literatura para nos ajudar nesse processo de alfabetização. Então, o alfabetizar pela literatura, ele é mais lúdico, ele é mais gostoso, faz parte do brincar. Ler não é chato, ler é uma delícia e aprender a ler brincando faz com que a gente goste mais, a criança goste mais de ler. A gente falou bastante na primeira aula sobre isso, né? Que é gostar de aprender. Ver que aprender é legal, não é chato. E principalmente,
crer na sua capacidade de aprendizado. Quando a criança começa a se sentir segura, parece que não é nada, mas você começa a ler palavras que têm até 3 sílabas, no máximo, aí de vez em quando uma palavra de 4 sílabas, palavras que no primeiro momento não usam dígrafos, depois começam a utilizar dígrafos, isso vai dando segurança. Você começa de leituras mais simples e vai evoluindo para leituras mais complexas, à medida que você ganha confiança no seu próprio aprendizado. Isso acontece conosco e com a criança também. Então, a criança vai se sentindo segura e, página a página, ela consegue realizar a leitura autônoma do livro. E, é claro, a escrita autônoma, a leitura vem antes, tá? A leitura vem antes nesse processo, a escrita vem depois. Então, fica muito tempo treinando a criança a fazer bolinha, preencher linha, pontinho de formato, de palavras, mas a escrita vem depois. E a escrita vem depois de uma forma muito mais natural, ok? Então, uma das ferramentas para a escrita autônoma é utilizar referências que a gente tem aí do próprio espaço em que estamos. Então, por exemplo, eu estou ali com a criança, ela já sabe representar os sons, ela já sabe qual é cada um. E eu falo para ela, agora a gente só pode se comunicar. É um jogo. A gente só pode se comunicar escrevendo. Você não pode falar para mim a palavra, tá? Você vai escrever para mim. Então, vamos lá. Daí eu tô aqui e olho com a criança. Em cima ali da minha cristaleira tem um arranjo de flor, tá? Um arranjo artificial de flor que tá ali. Ela fica em cima da mesa, mas como tá no café da manhã aqui, então ela tá lá. Daí eu tô olhando para lá e falo, o que será que tem ali? Nossa! O que será? Você fala para mim o que é? Você conta para mim? Então vamos lá. Se eu acertar, eu ganho 1 ponto, tá? E você ganha 2. Então você tem que fazer de tudo para eu acertar, tá bom? Só que não pode desenhar, não pode fazer mímica e não pode falar. Então, o que é que tem ali? Conta para mim. E a criança faz o exercício de escrever, sem ela copiar, sem nada, utilizando as referências dos sons, utilizando as outras aulas que a gente trabalhou antes, as referências que ela trabalhou antes. E ela começa. Ela vai escrever, provavelmente, for. Se ela compreendeu bem e trabalhou bem aulas de dígrafos, ela vai conseguir escrever flor. Ela pode escrever vaso. Ela pode escrever o nome da flor. Ela não precisa escrever exatamente aquilo que você pensou. Isso é escrita autônoma. É você escrever o que você pensou, o que tem dentro da sua cabecinha, da sua mente, e colocar no papel a sua comunicação, a sua forma de se expressar com o mundo. Tá? Então isso é escrita autônoma. Não é eu copiar uma letra que está escrita ou escrever o que alguém me disse para escrever. É eu ser capaz de dizer o que eu quero dizer. Então, pergunto para ela, que cor que tá o céu agora lá fora? E ela vai escrever para mim essa cor. Dependendo da visão dela, ela vai olhar e vai escrever cinza. Tá certo. O céu naquela hora pode estar cinza mesmo. Rosa, laranja, azul, verde. Ela vai escrever, ok? Pode ser que ela escreva verde. Ela não conseguiu ainda captar ou perceber naquela hora o som do R. Mas ela vai escrever. Eu garanto para vocês. E é uma delícia ver esse processo começando. Até porque ela vai ter passado pelo processo do inicial do começo da escrita. Que a escrita autônoma ela vem depois. É um passo seguinte dessa escrita mais básica, com os exercícios para exercitar a escrita iniciante. Ok? Então, esses são alguns dos exemplos. Né? E agora eu entro na valorização dos ganhos. A gente falou bastante das limitações, a gente ter essa sinceridade, você ter essa forma, né, de realmente ver com verdade. E vendo com verdade essas limitações, a gente trabalhar dentro dessas possibilidades, não esperar mais, né, do que naquele momento a criança pode dar e do que eu posso dar. Então, vamos falar um pouco dos ganhos. O que é isso, valorizar os ganhos? A criança escreveu flor, ela não escreveu flor. Poxa, vamos vibrar, vamos valorizar, que legal, bacana, mostrar para ela que você entendeu o que ela escreveu. Legal, obrigada.
flor. Daí você reforça sem precisar corrigir. Flor, flor. Olha, então, olha, faltou só o Lzinho aqui, mas eu acertei, ótimo. Então, 1 ponto para mim, 2 pontos para você. Faz lá e separa. 1 ponto para você, 2 pontos para ela. Né? Você pode fazer um risquinho, você pode fazer outras representações, né? Deixar um feijãozinho ali para você e 2 feijãozinhos para ela, pode ser um placar. Tem vários outros exemplos que eu dou no curso, tá? De você fazer placares dinâmicos para os seus jogos aí, tá? Então, valorizar, super curtir mesmo aquilo e valorizar as suas conquistas. À medida que você valoriza os seus ganhos, você começa a ensinar a criança a valorizar os próprios ganhos. Ela não pode depender exclusivamente do seu reconhecimento. Quando ela vê você alimentando em si os seus ganhos, ela começa a aprender a valorizar os ganhos dela, ela própria. Então, quando você estiver evoluindo no curso e estiver percebendo que ela tem avançado, sinta-se você também merecedora, capaz, merecedor, satisfeito, feliz com os seus avanços como educador. E verbalize isso para ela. Fala, que legal! Nossa, a mamãe e o papai conseguiu ensinar isso para você. Eu sou muito feliz comigo. Que bom! E você, tá feliz com você também? Tá feliz com que você conseguiu? Então, use você de referência para que ela sinta a segurança de que a pessoa que ela ama, que ela já está criando mais conexão e que está ensinando para ela naquele momento, está fazendo parte com ela desse processo, essa pessoa também está aprendendo. Essa pessoa também está feliz com os aprendizados que está fazendo. Quando você faz isso, você começa a demonstrar para a criança na prática que ela não pode depender apenas da aceitação e do reconhecimento do outro. Ela começa também a valorizar e perceber os próprios avanços e se alegrar com esses avanços. Então, reconhecer os ganhos é muito importante. Nos 2 aspectos, você elogiando a criança, você reconhecendo a capacidade dela, mas também você ensinando ela de um modo prático, você fazendo isso com você mesmo e incentivando ela para que ela faça isso também. Ela se alegre com as conquistas que ela fez. Que essas conquistas não são poucas, não são pequenas. Toda e qualquer conquista deve ser valorizada. Cada pequeno avanço vai fazer um grande avanço. Então, a gente encerra por aqui, né, a nossa aula de hoje. Se você não assistiu a aula 1, se você não assistiu a aula 2, eu recomendo que você assista. Elas estão aqui gravadas, assim como essa vai ficar gravada. Então, o que vai ter nesse curso? Eu já expliquei um pouco, né? Mas o que ele é? Depois vai ter a página, na página de vendas vai ficar bem fácil. Então, são 17 videoaulas gravadas, elas já estão prontas e, como eu disse, o conteúdo ficou muito legal. Elas serão liberadas já com material todo complementar. Então, se eu utilizo um livro de referência, vai ter esse livro em PDF lá. Se eu dou dicas de exercícios, vai ter algumas palavras ou algumas parlendas extras e vários outros materiais que você pode utilizar. Não precisa comprar nada, não precisa comprar nenhum material extra, não precisa montar nenhum cenário, tá? Você utiliza sua própria casa, seus próprios objetos e você utiliza a vida, né? E utiliza todos os materiais, todos os suportes que terão lá. Sempre fui eu que estava auxiliando a criança no processo de alfabetização. Agora, como eu não consigo mais agenda para poder trabalhar de forma individual com essas crianças, presencial com essas crianças, contribuindo no processo de alfabetização delas, eu vou ensinar o próprio pai, a própria mãe, que vai ser uma economia financeira bem considerável, tá? Vocês vão ver que o valor do curso, gente, ele está muito acessível comparado a pensar numa aula particular. Muito, muito, muito acessível.
um quinto mais barato do que se a pessoa fosse pagar as aulas particulares. Eu tive uma mãe esses tempos do grupo perguntando para mim se eu dava aula particular, né? E é muito mais barato do que se eu fosse dar essas aulas particulares para criança durante esse período aí de 4 meses aproximadamente, tá? Porque eu não poderia fechar o pacote com menos do que esse tempo para poder entregar o que o pai estaria esperando, que é a criança alfabetizada, né? Então, durante esse período, com um encontro semanal. E geralmente, crianças em alfabetização, eu recomendo 2 encontros semanais. Faço um pouquinho de desconto, trabalho os 2 encontros semanais. Então, sai muito, mas muito, muito mais barato do que você pagar uma aula particular, tá? Então, é a primeira vez que eu tô realmente replicando esse método, que é o método que eu utilizo, tá? Que é a forma como eu trabalho. Por isso que eu falo que é uma criação minha, mas não é uma criação minha de certo modo, né? Eu bebi de várias fontes, utilizei várias referências, testei vários modelos e esse foi o que melhor trouxe resultado. Então, eu sempre utilizava daí esse mesmo, tá? Então, ele foi muito testado e já super aprovado, tá? Foram várias crianças alfabetizadas com esse método. Um beijo para você que ficou comigo até aqui, né? Que teve a paciência de me ouvir até agora. A gente se encontra nas nossas aulas. Elas já estão prontas, estão lindas, estou muito feliz com o resultado. Esse é uma das minhas limitações, achar que nunca é o suficiente, que nunca tá bom o bastante. Então, eu tenho reconhecimento disso e passou pelo meu crivo. Sei que poderia ficar melhor ainda, mas vamos lá, respeitar meu tempo de aprendizagem. Né? E com isso, ele tá bem bonito, já tá bem legal, ele tá entregando aquilo que eu quero entregar e eu tenho certeza que vai ajudar você nesse processo, tá bom? Você vai realmente alfabetizar o seu filho em casa ou vai contribuir no processo dele de alfabetização e vai gerar mais, vai criar mais conexão com ele, tá bom? Vai ser bem gostoso esse momento. Ele é fundamental, reforço, ele é fundamental. A alfabetização, ela dita, essa primeira experiência nossa, ela dita muitas vezes pela vida inteira a forma como eu vou me relacionar com o aprender, com o estudar, com o ler, com o escrever. E vai gerar uma conexão muito forte entre pais e filhos. Garanto para você. Beijo grande.